todos nesse momento acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós, reunidos, com fé, amor, boa vontade. Nesta noite de segunda-feira, o livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama vive. Quem não aprender a amar jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta, que abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. Por isso estamos aqui, para aprender lições grandiosas de elevação espiritual, recordar outras, com a intenção sempre de pôr em prática, se possível, boa parte delas no nosso dia a dia. Agindo assim, seremos criaturas humanas cada vez mais felizes. E nesse momento, aproveitando o silêncio dos nossos corações, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Com muito carinho, nossa irmã, nossa amiga Daniele, da cidade de Fernando Preste, que vai proferir a palestra da noite. Primeiro eu quero dar uma boa noite a todos, né? Que a gente tenha uma noite aí abençoada, cheia de boas energias e boas vibrações, não é? Antes de começar, vou falar uma coisinha. Eu não sei se alguém já assistiu no domingo de manhã, que eu já fiz isso há alguns meses atrás, essa palestra. Se já assistiu, então eu vou contar um negócio para você. Quando a gente assiste até 7 vezes uma palestra, ou a gente lê um livro, ou um ensinamento, alguma coisa, em cada uma dessas vezes a gente vai sempre aprender um pouquinho mais. Sempre vai um toquezinho diferente, porque a gente sempre vai estar diferente. Então, é muito bom a gente prestar atenção. Então, isso serve não só para hoje aqui, como para outras vezes. Vou ler um livro uma vez, eu vi uma coisa, percebi alguma coisa. Quando eu leio na segunda, na terceira, até a 7ª vez, eu posso ainda estar descobrindo coisas diferentes, né? E o detalhe, sobre nós mesmos. Então, desenvolvimento pessoal versus desenvolvimento espiritual. Para a gente começar a entender o que é a espiritualidade, né? Para a gente saber o que é desenvolvimento espiritual, a gente precisa entender primeiro o que é espiritualidade, como é que ela se desenvolve, né? Então, ai gente, tá bem ruim aqui. Deixa eu acho que ficar para cá é melhor. Então, nossa, que claro, da próxima vez me lembre para fazer mais escuro. Conexão entre o ser humano e o divino. O divino, Deus, porque cada um chama de um jeito. Aqui a gente chama de Deus, mas cada um chama o seu divino como gosta, né? Da maneira que acha melhor. Ela constrói o modo como a gente compreende o mundo, as pessoas e Deus, né? É como a seiva de uma árvore, que ela não está à vista, mas ela nutre, faz crescer e produz frutos. Então, o desenvolvimento espiritual ela é uma jornada íntima, pessoal e única. Ela é um processo contínuo de crescimento. A gente está sempre crescendo. E evolução da consciência humana, que envolve a busca por um significado mais profundo na vida, por uma conexão com Deus e a expansão da percepção sobre si mesmo e o mundo ao redor.
é a busca por significado, por propósito, transcendência, é a gente se elevar, se superar. Tá. O desenvolvimento humano, ele serve para o nosso crescimento, para a evolução e para a melhoria das capacidades de cada um. A gente está sempre melhorando, a gente está sempre se aprimorando. É para isso que serve o desenvolvimento humano. E aí... Peraí. Ele vai, assim, quando a gente está na busca desse desenvolvimento, a gente vai sair. A gente está buscando sempre estar indo um passo a mais. Sempre estar diferente, sempre estar além daquilo que a gente estava. E essa busca, ela exige tempo. Pode ser mínimo. Pode ser uns minutinhos por dia. Só que ela tem que ser, precisa de dedicação, de paciência e de consistência. Porque é um passinho de cada vez. A gente não leva anos para chegar na vida adulta? A gente leva anos para evoluir. Então, isso realmente é a gente nutrindo todo dia um pouquinho, toda semana que seja um pouquinho. Se a gente reservar alguns minutos no dia, isso já vai nos melhorando, nos aprimorando. Né? Então, a gente precisa do tempo, de investir no tempo para isso. E aí, quanto mais você se dedica a si mesmo, mais você se desenvolve. Muitas vezes a gente acaba passando pela vida e não para prestar atenção na gente. Geralmente é assim. Até que começa a ter um bichinho ali, começa a cutucar e falar, opa, tá faltando alguma coisa. Às vezes a gente nem percebe direito, mas é isso, é o nosso autoconhecimento, ele é importante, ele faz parte da espiritualidade, né? Então, o nosso desenvolvimento, ele se dá como um todo, numa conexão de corpo, mente e espírito. A gente não é só um dos três, a gente é o conjunto dos três. E é isso que vai fazer a gente se desenvolver. Então, o que vai fazer para a gente se desenvolver? Problemas. Problemas, eles vão servir para isso, né? Então, se tiver tudo bem na vida da pessoa, tiver tudo lindo e maravilhoso, ela vai modificar alguma coisa? Ela vai dar algum passo diferente? Não. Então, a gente precisa deles. Então, eles são importantes para a gente. Então, eles aparecem para a gente se movimentar, para a gente crescer, para a gente se desenvolver. É para isso que eles surgem. Não serve para atrapalhar a nossa vida. Mudanças. Bom, as mudanças elas acontecem pelo amor ou pela dor. Não é por assim também que a gente busca o centro? Pelo amor ou pela dor? É assim na vida da gente também. Então, ou a gente está numa situação muito difícil, a gente busca, ou tem alguém na nossa família que está doente, a gente busca. Então, é amor, é dor, e assim vai indo. Né? E aí, nessas horas, a gente também se recorre muito a Deus. Às vezes, a gente deixa ele meio esquecidinho nos nossos pensamentos, mas nessa hora a gente lembra. Né? E aí é bom, porque aí ele fala assim, opa, eu existo e você está esquecendo de mim. É nessa hora que ele dá uma cutucadinha na gente. Então, os desafios da nossa vida faz a gente crescer. Né? Eles são... a gente precisa de soluções para eles, não precisa? E cada vez que a gente tem uma solução dessa, a gente está melhorando, está se desenvolvendo. A gente vai ficando resiliente, né? Que aí a gente vai começando a lidar com mais leveza, com mais tranquilidade. Então a gente vai aprendendo. É a prática, é a famosa prática. É praticando que a gente aprende. Né? Reaprende até aquilo virar um hábito. Né? É assim que funciona. É que nem os problemas de escola, de matemática. A gente ficou bom só quando? Quando a gente fez muito, né? Quem gosta de esporte fica melhor ainda quando vai. Então é isso, é se melhorando cada dia mais. Então as habilidades a gente pode adquirir. A gente pode ir procurando meios de se desenvolver cada vez mais diante dos desafios.
né? E botar o foco aonde? Na solução. Tem gente que fica, ai, por que está acontecendo isso? Ai, nossa, olha, aconteceu isso, tudo de uma vez. Quando a gente se desespera e só foca no problema, a gente vai ter o quê? Problema a mais. Problema a mais. Quando a gente foca em como que a gente vai resolver o problema, vocês já perceberam que a gente pensando na solução parece que ele diminui de tamanho? E depois de um tempo que resolvido, você fala assim, nossa, foi tão difícil naquela época, mas não parece que era tanto assim? É por aí. Então é onde que a gente está focando? Na solução ou no problema? No desafio? Né? E aí, vem também as inquietações internas, mas antes das inquietações internas, eu vou falar mais uma coisinha. Às vezes, fica muito difícil para a gente identificar algumas coisas, né? A gente conseguir lidar com algumas coisas, principalmente as questões mais psicológicas, né? Ainda mais quando vem acontecendo uma série de coisas. A gente começa a não enxergar as possibilidades. E aí a gente precisa de ajuda profissional, né? Pode ser um médico, pode ser um psicólogo, um fisioterapeuta, de acordo com o que vier de situação para a gente resolver, certo? Então é importante a gente ter essa ajuda, né? E não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é um sinal de que a gente quer dar um passo a mais, a gente quer entender melhor e quer saber o que a gente pode fazer de diferente, tá? Então aí também aparecem algumas inquietações internas. Então assim, por que a gente veio nesse mundo? O que tá, né? O que exatamente, qual a finalidade disso daqui? Quando a gente começa com essas questões, fala, opa, a gente está na hora de procurar ajuda. Ajuda, no caso, espiritual. Né? Esse lado fala, opa, tem algo além do que só um ser humano aqui na Terra, vivendo todo dia, comendo, bebendo, dormindo. Tem muito além disso, não é mesmo? Então, essas inquietações, então, quanto mais a gente vai se aprofundando em nós mesmos, mais a gente muda e mais a gente evolui. Então, essas inquietações servem exatamente para isso, para a gente começar a pensar que tem algo maior, que tem mais, né? E tem muita coisa dentro de nós mesmos para a gente aprender. Mas isso tem alguma coisa a ver com a evolução espiritual? Tem. Então, se a gente está aqui, tá para a gente evoluir como pessoa. E se a gente evolui como pessoa, a gente evolui como espírito. Certo? Uma coisa vai ser consequência da outra. Então, a evolução espiritual, ela é uma elevação da consciência humana. Né? Então, na prática, vai significar a gente aprender a equilibrar as nossas emoções, os sentimentos, os pensamentos. Né? O conhecimento é uma elevação da consciência humana. Quanto mais a gente busca conhecimento, melhor a gente vai ficando. E a gente vai levando para as outras pessoas, porque a gente tem sempre que lembrar disso. Conhecimento, ele é muito bom, mas ele é feito para ser propagado. Ele é feito para se levar para frente. Né? E ele vai fazer tanto bem para você como para o outro. Olha que maravilha. Olha o quanto que isso também é evolução espiritual. Não é verdade? E o conhecimento adquirido, ele nunca é esquecido. A gente não vai passar de uma vida para outra sem ter o conhecimento que a gente teve no anterior. A próxima, a gente vai ter aquele conhecimento e vai acrescentar os outros aprendizados que a gente vai ter durante aquela vida. Então ele nunca vai ser esquecido. Nem de uma encarnação para outra. A gente pode esquecer o que aconteceu. Não quem a gente é, em essência. Né? A doutrina, ela prega práticas baseadas no amor ao próximo, na caridade, sem deixar de amarmos a nós mesmos. Às vezes a gente dá prioridade para os outros e a gente fica de lado. Né? Então, é sem deixar de amar a nós mesmos. É nos amando que a gente vai querendo se desenvolver e querendo melhorar.
A Joana de Ângeles diz que o ser humano ele precisa de calor afetivo dos outros para desenvolver os sentimentos e amadurecer. Ou seja, a gente não vive sozinho. A gente também precisa do outro para evoluir. A gente precisa do outro para colaborar com o nosso crescimento. Isso é importante. Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu estou sozinha no mundo, se eu não tem nada muito ali? Você vai evoluir pouco. Mas no convívio, é o tanto de aprendizado para lidar com algumas pessoas e situações que a gente não enxerga dessa maneira, a gente não para pensar dessa maneira. Isso tudo é muito aprendizado. Lidar com o outro é muito aprendizado. Só que tem muitas pessoas, aí eu vou falar mais um pouquinho dessa evolução, mais alguns pontinhos. Então, esse equilíbrio emocional, a gente equilibrar nossas emoções, pensamentos e sentimentos, ele vai levar uma vida mais harmoniosa. A nossa missão de vida, ela é compreender, a gente compreendendo nossa missão de vida, a gente usa nossos talentos e nosso potencial para o bem do mundo. Esse mundo pode ser as pessoas à nossa volta. Tá? É o nosso mundo. Que seja. Então, compartilhar o conhecimento, é o que eu falei agora há pouco, é muito importante. Então, algumas pessoas, algumas vezes, se deixam de lado. Prioriza o outro, sempre, sempre. Isso a gente vê muito com mãe. Faz tudo para todo mundo, mas ela dá sempre por último. Sempre para depois. Só que, para a gente evoluir, a gente precisa pensar em nós. Não só fazer pelo outro. Senão, vai dando uma diferença aí. Isso não vai ficando... Não estou conseguindo achar a palavra. Mas é bem isso mesmo. Vai dando uma diferença, assim, a gente era para estar um pouco melhor e não está. Vamos dizer, a gente era para estar um pouco mais evoluído e não está. Então, a gente precisa, fazer pela gente. Vamos pegar alguns exemplos, Filhos. Se o seu filho não estiver bem, você não vai dar um jeito de sair correndo e resolver aquilo. Você vai aonde for, não importa, você vai mover mundos e fundos. Certo? E para você faz isso? Quantas vezes você deu prioridade para o seu trabalho, para os seus filhos e não para você? Quantas vezes você não estava bem, mas você continuou fazendo todas as outras coisas, mas não foi fazer para você? Não foi cuidar de você? Ah, não, depois eu vou no médico. Ah, depois eu vejo o que é isso. Ah, já está melhorando. E a gente faz, gente? Quantas vezes a gente faz, É bem por aí. Agora, você tem uma visita querida na sua casa. O que você vai fazer? Pro almoço. Uma mesa bonita. Os homens vão fazer aquele churrasco, vai caprichar na compra da carne, deixar tudo muito gostoso, Então, assim, mesa bonita, copo bonito, talher dos melhores, tudo de melhor que tem na casa. E se você estiver sozinho, você faz isso? Ah, não, tá bom, qualquer coisa aqui. Isso não faz bem não, sabia? Aí mostra que a gente não tem valor. Os outros têm, a gente não. Então é importante a gente se olhar. É importante a gente se agradar. Hoje eu quero ir bem bonita trabalhar. Ok? Então vai bem bonita trabalhar. É para você, não é para o outro. É sempre para você. Então, a maneira... A gente está o tempo inteiro dando o melhor de nós aos outros. E para nós, o que a gente está dando? É o melhor também? A maneira como você se trata, geralmente, é como as outras pessoas te tratam. Aí, se eu me tratar com relaxo, os outros vão me tratar com relaxo. Se eu me tratar com carinho, os outros também. Com amor,
os outros também. Com respeito, os outros também. E o contrário também. Mas aí depois não adianta reclamar, né? Mas aqui ninguém vai reclamar, ninguém aqui reclama, né? Ninguém aqui, né? Não, aqui não, né? Bom, vamos pegar um exemplo disso? Mas um exemplo mais pesado? Mulher em situações abusivas. Ela está se valorizando? Não. Então, como que o outro vai valorizar? Então, quando a gente dá mais importância, mas ele é tão bom comigo para certas coisas. Tá, mas ele te bate. Você merece isso? Então, a gente tem que começar a pensar mais em nós nesse sentido. Se a gente aprendesse desde criança, porque isso a gente não aprende desde criança, né? A pensar mais em nós, porque a gente fala egoísmo pensar em nós. Não é? Quantas vezes? Para de ser egoísta. Mas o pensar em nós não é egoísmo. É a gente olhar para dentro, olhar para a gente, e entender que a gente é importante. E o outro vem também. Mas ele pode vir depois. Se eu conseguir me estabelecer e ficar bem, eu consigo levar isso para o outro também. Senão, não. Né? Então, eu quero que vocês reflitam. Como você tem se tratado? Com amor, com respeito, com relaxo, com descaso. Pensa como você tem se tratado e vê se está sendo melhor. Se não foi, até agora o melhor, tá tudo bem. Mas dá para fazer daqui para frente, porque agora vocês já sabem que precisa disso. Certo? Então, algumas atividades que podem ajudar a gente a desenvolver a espiritualidade. Ler sobre o assunto, fazer cursos e vivências práticas, praticar meditação, orações, mantras. As orações são muito importantes, né? Às vezes a gente não tem o hábito de fazer todos os dias. Mas quanto de energia boa que ela traz na nossa casa quando a gente faz, não é? Cuidar do corpo e da saúde. Esse a gente às vezes peca bastante. Frequentar espaços dedicados à espiritualidade ou grupos com os mesmos interesses, isso aqui não deixa de ser. Porque enquanto a gente está buscando um ensinamento de uma doutrina, a gente também está entendendo um pouco mais de nós, né? A gente está aprendendo um pouquinho mais de autoconhecimento também. Isso é muito bom. Né? E contemplar a natureza. Gente, fala a verdade, né? Foi um belo de um dia, né? Lindo, maravilhoso, cheio de pássaro, aquelas flores que nem aparece de vez em quando, aqueles ipês, que cada época é uma coisa mais linda, né? E atividades para ajudar no desenvolvimento pessoal. Procurar ajuda profissional, fazer cursos, cuidar da saúde do corpo e da mente, praticar o perdão, autoconhecimento, autoamor e praticar a gratidão. Eu quero falar uma coisinha sobre o perdão. Tem uma diferença aí. Perdoar é uma coisa e aceitar é outra, tá? Então, o perdão, às vezes, ele é um pouco mais difícil em algumas situações. Mas ele não é impossível. A hora que a gente começa a parar para pensar que aquela pessoa, às vezes não, aquela pessoa geralmente age de acordo com o que ela sabe, com o que ela aprendeu, com o que ela viveu, a gente começa a compreender um pouquinho melhor. As pessoas funcionam assim. A gente funciona assim. A gente age de acordo com quem a gente aprendeu até aquele momento. Aquilo que foi ensinado até aquele momento, aquilo que a gente buscou de ajuda até aquele momento. Então, sim, muitas vezes a pessoa age da pior maneira porque foi o que ela aprendeu. E é o que ela tem condições de te trazer hoje. De acordo com a vivência dela, de acordo com as experiências dela. Então, a hora que a gente começa a entender isso, começa a ficar um pouco mais fácil de perdoar. A gente não precisa aceitar o que foi feito de ruim pra gente.
Não. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o perdão é outra coisa. O perdão é a gente se libertar das amarras. Tá? É a gente se falar, chega. O perdão é nosso, não é para o outro. É para nós. Perdão é olhar para mim e falar assim, tá bom, chega disso. Porque enquanto você está lá remoendo situações, enquanto você está lá irritado, com raiva de coisas, é você que está se nutrindo de um monte de energia ruim e está trazendo doença para o teu corpo. As nossas doenças são criadas por nós mesmos. Todas. Sem exceção. Porque a gente quer? Não, porque a gente não aprendeu sobre aquilo. Porque a gente não aprendeu o que aquilo está trazendo para a gente. Quer ver? Eu acho que esse... O sofrimento é uma oportunidade de aprendizado. A gente já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente passa pela situação, reclama, fica bravo, fala, caramba, só comigo? Olha a oportunidade aí. Já pensou em agradecer a oportunidade que lhe é dada ao invés de reclamar? É difícil a gente entender isso, mas é isso. Toda vez que a gente passa por alguma situação, é para a gente aprender. E a pergunta é, caramba, como que eu vou fazer isso? Por que só comigo? Não. A pergunta é, o que eu tenho que aprender com isso? A gente tem muito para aprender. Muito. Muito. É fácil? Não. Mas agora que vocês já ouviram sobre isso, é bem isso. Agora, opa, peraí. Por mais raiva, por mais sentimentos ruins que dê algumas situações, principalmente no primeiro momento, né? O que isso está me ensinando? O que isso tem para me ensinar? E quanto mais você se perguntar, você vai ter essa resposta. Você vai começar a entender. Às vezes precisa de um tempinho maior, mas a gente passa a entender. Tem coisas que acontecem que a gente não entende naquele momento. A gente vai entender anos depois. Você fala, agora eu sei por que aconteceu tal coisa. Mas é isso, tudo é aprendizado. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para evoluir. Né? E outro ponto que era a gratidão. Quantas vezes a gente agradece por dia? A gente tem um teto, a gente tem uma cama boa, gostosa, a gente tem comida, a gente tem um lar, família, às vezes meio, vamos dizer, dá umas quebradinhas assim, mas a gente tem. A gente agradece isso? Agradecer também é um hábito. É importante a gente aprender esse hábito. Né? Todos os dias. A gente começar o dia agradecendo, né? Tem uma sugestão aí de fazer 10 agradecimentos, começar agradecendo 10 coisas todos os dias. E agradecer não é, nossa, minha vida fez uma... Não, é o simples, é o todo dia, é o que a gente tem. É o que a gente tem de bom. Eu tenho um marido maravilhoso, uma mulher maravilhosa, uma mãe que está aí ótima, com saúde e etc. Né? É o agradecer todos os dias. E, por causa disso, e lembrando, né? Agradecer tem que ter sempre muito mais do que reclamar. E aí a gente vai ficando bem no dia. Porque se a gente reclama muito, a gente não fica bem também. Né? Reclamar é a gente está pedindo aquilo de novo. Você está pedindo de novo. Você está reclamando. Você está clamando aquilo várias vezes. Né? E a gente faz isso. É natural. Porque a gente aprendeu assim. A gente aprendeu um monte de coisa que não era que não era o melhor para a gente. Mas a gente tem a oportunidade de mudar isso tudo. Né? Buscar meios de melhorar cada vez mais. Né? Então, para encerrar, eu vou fazer uma oração de hoje de agradecimento e depois o tratamento da gratidão. Tá? Então, vamos respirar bem fundo, fechar os nossos olhos.
Respirando 3 vezes, porque cada vez que a gente respira 3 vezes, a gente se conecta com a gente, com o nosso eu interior. Senhor, sou grato pela comida em minha mesa, por ter um teto para me acolher, por ter uma cama para descansar, por ter água para um banho refrescante ou quentinho, depois de um dia de trabalho, por ter um trabalho, por conviver pessoas que eu amo. Agora, sinta-se grato por uma situação sua, por alguma coisa sua, pessoal. Sou grato pela minha saúde, pelo aprendizado e evolução que estou tendo na minha vida. Que assim seja. Agora, sinta uma luz rosa bem no seu coração. Essa luz rosa é a luz do amor. É o amor para você mesmo. Nutre aí essa luz rosa dentro do seu coração. E ela vai intensificando e ela vai tomando conta de todo o seu corpo. De todos os seus órgãos, seus braços, suas pernas, sua cabeça todinha. Ela vai tomando conta de você todo. E agora vamos fazer o tratamento da gratidão. Bem no centro do meu ser, há uma infinita fonte de gratidão. Agora eu permito que a gratidão encha meu coração, meu corpo, minha mente. A gratidão enche toda a minha consciência, todo o meu ser. A gratidão se irradia de mim em todas as direções, tocando tudo e todos em meu mundo, e volta para mim como algo que eu devo ser ainda mais grato. Quanto mais gratidão eu sinto, mais sei que a reserva é infinita. O sentimento de gratidão me faz sentir muito bem, pois ela é a expressão da minha alegria interior. E assim é. Que assim seja. Que tenhamos todos uma noite maravilhosa. E eu vou encerrar com a oração do nosso querido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja a vossa vontade, assim na terra. Vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Eu senti alguma coisa tão assim que eu até me embolei na hora do... Uma boa noite para todo mundo.